Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre cromatografia iônica. Eu sou a Ana Beatriz e vou apresentar junto com a Isadora esse conceito para vocês e esse belo equipamento. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai passar sobre a parte geral, que a gente vai conversar primeiro sobre fundamentação teórica, depois sobre instrumentação, e em seguida determinação de ânions, depois determinação de cátions, em seguida preparo de amostras e, por último, um artigo de aplicação. Então, primeiro vamos conversar sobre a fundamentação teórica. O que eu quero que vocês entendam primeiro? Qual que é a definição de cromatografia? Então, cromatografia é um método físico de separação, na qual os componentes são separados e distribuídos em duas fases. A fase estacionária, que é a parte que fica paradinha, por exemplo, dentro da coluna ou dentro de uma plaquinha cromatográfica, enquanto a outra se move através dela. E essa é a fase móvel. Essa fase móvel carrega o nosso analito de interesse dentro da análise. Então, aqui eu tenho uma pequena ilustração para vocês de como é que acontece. Então, a gente coloca a nossa amostra, por exemplo, uma cromatografia de coluna, a gente coloca a nossa amostra, com isso a gente coloca um solvente, depois a gente coloca outro solvente, e com isso a gente consegue ir separando os nossos analitos. E essa é uma definição da IUPAC. Então, aqui a gente tem uma pequena a parte da história da cromatografia, uma linha histórica. Então, primeiro a gente começa com o Plínio, através da identificação de fraudes com o papiro. Então, ele colocava alguns solventes e o papiro ele ficava muito escuro na região, então isso significava que ele era verdadeiro. Em seguida, veio o Berzelius com a desmineralização da água. Depois, em 1844, veio o Schaumann com a detecção do ozônio em papel. Depois veio o Matsuei com o chocolate e a tinta, porque ele ficou incrédulo que o chocolate, tipo, ele caía, ou a tinta, ele caía no papel de filtro e fazia uma manchinha que ia se espalhando, e ele ficou incrédulo com isso. E daí começaram os estudos da parte dele. Depois veio um Brandt com as figuras autoformadas em papel, que imagina a imagem de uma tinta caindo no papel e escorrendo, assim. Era essa imagem que a gente tinha. Depois veio o Guplesberger, eu não sei se é assim que fala direito o nome dele, que são as análises dos capilares em papel. Depois veio o nosso conhecido Sweat, que com a cromatografia de adsorção em 1903. Depois veio o Dere com a utilização de cromatografia anterior de 1903. Depois veio o Palmer, que também utilizou essa mesma cromatografia. Depois veio o Martin com a cromatografia de partição, que é a cromatografia gasosa. Depois veio o Tselles, que fez a cromatografia de deslocamento, em seguida o Partridge, que fez a cromatografia de coluna iônica, e o Moore, que fez os equipamentos para aminoácidos. E aqui a gente tem alguns que ganharam o Nobel na área de Química devido aos seus descobrimentos. Só que vale destacar que os conhecimentos sobre trocas iônicas e a aplicação dele foi entre 1935 e 1950. E que só em 1975 foi criado realmente esse conceito pelo Small, Stevens e Bauman, que são esses belos pesquisadores que vocês podem ver aqui na parte de baixo do slide. Então vamos lá, vamos começar sobre a fundamentação teórica da cromatografia de íons. Ela inclui qualquer separação cromatográfica líquida rápida de íons em colunas adaptadas online, ou seja, acopladas com a detecção e quantificação de um detector de fluxo. Essa determinação, ela caracteriza os íons independente do mecanismo de separação e do método de detecção. É válido dizer também que essa técnica é sensível mesmo com concentrações muito baixas. Essa cromatografia de íons, ela tem irmãzinhas. Essas irmãzinhas são o par iônico e a cromatografia por exclusão iônica. A do par iônico, ela é mais complexa do que a cromatografia de fase reversa, que é aquela cromatografia líquida que a gente já conhece, porque o equilíbrio do surfactante e a fase estacionária, ele é mais lento, e a separação é mais sensível às variações de temperatura, de pH. E a concentração do surfactante altera a separação. Eles são muito utilizados para medir o nível de arsênio no fígado de frango, porque ele apresenta uma toxicidade diferente que varia bastante. Então, aqui vocês podem observar um cromatograma desse tipo de análise. Em seguida, nós vamos conversar sobre o conceito de exclusão iônica, que é diferente do conceito de exclusão molecular, que a gente costuma ouvir bastante. Ele está baseado na capacidade do soluto de penetrar nos poros do material empacotado e migrar dentro dele. Ela pode ser controlada através de um grau de ionização do soluto, que está diretamente relacionado ao pH. Por exemplo,
Sabe-se que no caso de um ácido orgânico que ele é fraco, quanto maior for o pH do meio, maior será a ionização. Então, assim, menor será a retenção e a exclusão iônica, porque o ânion fica, tipo, impedido, como vocês podem observar nesse desenho aqui embaixo. Mas aí vocês podem ficar confusos, tipo, aonde raios a cromatografia de íons entra? A gente tem várias divisões de fase estacionária, fase móvel, de técnica, sendo ela em coluna ou no papel, ou plana, né, que chama. Então, vamos lá. Então, a cromatografia de íons, ela é uma cromatografia de coluna. Dentro da área de coluna, a gente tem a parte gás, fluido supercrítico e líquido. A cromatografia de íons se encaixa na parte do líquido, como fase móvel. Como fase estacionária, a gente tem uma fase ligada. Então, só recapitulando, ela é uma cromatografia de coluna, na qual a fase móvel é um líquido e a fase estacionária é uma fase ligada, certo? O que eu quero que vocês entendam? A cromatografia de íons, ela não é tipo uma coisa só. Ela se divide em duas partes, uma com supressor e a outra sem o supressor, que é o que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E aí, aqui eu queria trazer uma fundamentação mais teórica de como ocorre o mecanismo de eluição. Então, vamos entender. Primeiro, a gente tem um solvente passando na nossa coluna, porque primeiro a gente tem que ambientar ela com o solvente que a gente vai utilizar. Então, a gente tem o solvente com a carga positiva, que é o Xzinho mais, que está passando aqui. Ele entrou em contato com a resina da coluna e ficou ali em um equilíbrio. Só que o que acontece? Depois a gente começa a passar o nosso diluente com o nosso analito de interesse. Que é o que acontece? Quando determinada quantidade de amostra é introduzida nessa coluna, vai ocorrer uma reação de troca, liberando uma quantidade equivalente de carga do X positivo e vai entrar uma parte da nossa amostra. Ou seja, vai entrar o B+, e o C+, e o X+ equivalentes vão saindo. Aí o que acontece? Eu vou adicionar mais solvente. Após essa adsorção na resina, eu vou colocar um outro eluente que contenha, por exemplo, a carga Z+, que seja o eluente Z+. Esse Z+, ele vai ter um pouquinho mais de afinidade pelos grupos trocadores de carga da resina, e aí vai fazer com que o analito de interesse B+, saia. Ele passe pelo resto da coluna e saia e fale oi para o detector. O que acontece? Em seguida, a gente vai adicionar um outro eluente, no caso W+. Esse W+, vai ter uma interação com a resina também, só que, novamente, ele vai ter um pouquinho mais de afinidade com a resina do que o nosso analito de interesse C2+. E o que vai acontecer? O W+, vai ficar absorvido e o C+, vai sair. Em seguida, o que acontece? A gente volta com o nosso eluente inicial, que é o Y+. Esse Y+, ele vai ter uma maior afinidade do que os outros e a gente vai conseguir, em concentrações crescentes, colocar eles de volta na coluna e deixar a coluna ambientada e estabilizada da maneira correta. E com isso, nós vamos formar o nosso lindo cromatograma. Vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. O que acontece? Primeiro a gente tinha o cátion X2+, dentro da coluna, como a gente viu na situação A. Em seguida, entraram nossos analitos de interesse e o X+ saiu. X+ saiu aqui. Em seguida, o que aconteceu? Entrou um outro eluente, o Z+, e saiu o nosso analito de interesse B2+. B+, desculpa. Como a gente pode ver aqui no C. Então, ó, B+ saiu. Tá aqui. Em seguida, entrou o W+. O W+ entrou, uma parte do W continuou lá na coluna e saiu, porque ele não conseguiu ter essa interação e saiu. Ele saiu nessa parte aqui. Em seguida, a gente teve o C+2 saindo, porque a gente teve muito W+ lá entrando, que tem uma interação maior do que o C2+, então isso, o C2+ saiu e falou oi para o detector também. Tá aqui o nosso novo pico. E por último, a gente colocou uma grande quantidade de X2+, que tem uma interação melhor com a coluna, e aí ele foi saindo aqui no final com o volume normal. E é isso que eu tinha para dizer para vocês com relação à parte de fundamentação teórica. Bom, pessoal, vamos para a segunda etapa da nossa videoaula, que eu vou comentar sobre a instrumentação. No caso, quais são os segmentos do cromatógrafo de íons, certo? Começando
pelo tipo de material que o equipamento é construído. Geralmente, esses materiais, eles têm que ser mecanicamente fortes e quimicamente resistentes, porque os eluentes que serão utilizados possuem ação corrosiva, como a hidroxila e o próton, tudo isso corrói o material. Então, geralmente, eles são produzidos de PIC, que é um tipo de polímero, eu até coloquei aí, poliéter-cetona. Quais que seriam os segmentos, né, de um cromatógrafo de íons? É muito simples, não tem segredo, eu coloquei uma imagem aí bem bonita com cada uma das partes. Primeiro tem o sistema do eluente, depois tem a bomba, o sistema de injeção, a coluna de separação, a coluna supressora, o detector e no final tem o sistema de tratamento de dados. E eu vou explicar cada uma dessas etapas. Primeiro, vamos começar pelo eluente. O eluente, no caso, seria a fase móvel, certo? E é uma solução aquosa, geralmente solução de sais. Tem que ter baixa viscosidade para manter aquele fluxo constante dentro da coluna. E tem que ser compatível tanto com o equipamento quanto a sua amostra. Uma coisa muito importante em relação ao eluente é que a fase móvel ela precisa ter o mesmo tipo de carga que o seu analito. Então, se o seu analito é um ânion, a sua fase móvel tem que ter cargas negativas. E se o seu analito é um cátion, a sua fase móvel tem que ter cargas positivas. Para acontecer essa competição entre ânions da fase móvel, ânions do analito, em relação à fase estacionária, que tem que ter a carga oposta, perfeito para ocorrer a atração e as trocas iônicas. Agora tem a bomba e a injeção, que não vou me aprofundar muito nessa parte, dar mais atenção para os outros segmentos, mas a bomba ela é muito importante para garantir a pressão adequada e o fluxo constante dentro da coluna de separação, que seria a próxima etapa. E o sistema de injeção é o que vai, no caso, literalmente injetar a amostra dentro da coluna, perfeito? E ele pode ser ou manual ou automático. Em relação à coluna, primeiro que elas são produzidas de materiais poliméricos. Geralmente, no HPLC normal, sem ser cromatógrafo de íons, a gente vê umas coluninhas que parece que é um metal, né, produzido de metal. Nesse caso, as colunas não podem ser de metal, porque a gente está trabalhando com íons. Ia magnetizar aquelas colunas e não ia dar muito certo. Então, o material das colunas tem que ser um material polimérico que suporte pH extremo, perfeito? E o que tem nessa coluna de separação? A gente está se tratando aí dos trocadores iônicos em si. E existem tipos de trocadores iônicos. Tem resinas, ou géis, ou óxidos hidratados, que seriam os trocadores iônicos inorgânicos. E eu vou comentar um pouquinho para que cada um tem a sua função específica. Primeiro, os géis. Nos géis, eles podem ser constituídos de algumas moléculas, como celulose, destrano e agarose. E o que acontece? Nesses trocadores, que seriam o polímero, no caso, polímero orgânico, cheio de grupos carregados para atrair os analitos, eles têm poros de tamanhos maiores e, por conta disso, eles são mais indicados para quando você tem moléculas grandes. Eu até coloquei o exemplo de uma proteína aí, e também podem ser ácidos nucleicos e tudo mais. Então, quando a molécula é muito grande, se você usar, por exemplo, uma resina, que geralmente tem um poro menor, que eu já vou comentar já sobre elas, não vai ser muito indicado porque a molécula tem que passar por esses poros. Então, é indicado o gel. Agora, as resinas. As resinas, elas são materiais orgânicos amorfos. Quando eu falo amorfo, quer dizer que não é cristalino, não é uma estrutura organizada, perfeito? E como é que elas são produzidas? Elas são um tipo de polímero, copolímero no caso, que são a combinação de monômeros diferentes. Os monômeros quais seriam? O estireno e o divinilbenzeno, que eu até coloquei no slide. O que acontece? Dependendo do seu teor de divinilbenzeno, vai ter mais ou menos ligações cruzadas. O que seriam essas ligações cruzadas? No slide eu coloquei bem indicado aqui, tem essa chave,
No caso, o que liga uma cadeia na outra seriam essas ligações cruzadas entre as cadeias, perfeito? E qual que é a importância dessas ligações cruzadas? Quanto mais ligações cruzadas a gente tem na estrutura, maior vai ser a resistência dessa resina ao inchamento, porque a gente está tratando de solução aquosa, e também maior vai ser a seletividade e a capacidade da troca iônica, vai ter mais grupinhos disponíveis para atrair os íons, ânions ou cátions da fase móvel para a fase estacionária. Bom, e essa fase estacionária de resina, ela pode ser catiônica ou aniônica. Quando ela é catiônica, o seu analito são cátions, e quando ela é aniônica, o seu analito são ânions, perfeito? Porém, quando você tem um trocador catiônico, o grupo que tem que estar ligado tem que ser um ânion, tem que ser de carga oposta, no caso. E quais seriam esses grupos? Por meio de modificações dos anéis benzênicos, a gente consegue colocar, inserir quimicamente um grupo sulfonato ou carboxila, por exemplo. No exemplo aqui do slide, trata-se do sulfonato, e no caso do trocador iônico, o grupo que você tem que ligar nesse anel benzênico é um grupo positivo. E eu vou dar o exemplo aí do grupo amônio. E esses trocadores, esses grupos, né, que são ligados, eles têm diferentes pKas, né? Eles ionizam em faixas de pH distintas. E por conta disso, eles podem ser classificados entre fortemente ou fracamente ácidos ou básicos. No caso, aí a gente tem uma resina de troca catiônica fortemente ácida. Se eu não me engano, esse grupo sulfonato ele aguenta aí um pH até 2, para vocês terem uma ideia. Então, é fortemente ácido. Bom, e uma curiosidade é que também existem resinas quelantes, que é mais indicado para quando você tem cátions de metais de transição, claro, porque tem orbitais de livre, pode fazer um complexo, né? E eu trouxe um exemplo de um iminodiacetato. Aí, esses grupos que estão com corzinha seriam o que abraçaria, que formaria a esfera de coordenação ao redor desses metais de transição, perfeito? E, por fim, nós temos os trocadores inorgânicos, que são formados de óxidos hidratados, geralmente ou de zircônio, titânio, estanho ou até mesmo tungstênio. E para que serve esse tipo de trocador? A gente está falando aí de uma eluição mais radical, entende? Em condições mais extremas, quando você tem alta temperatura, altos índices de radiação, ou soluções que são extremamente básicas, ou você vai tratar ali de agentes oxidantes muito potentes. Então, essa coluna tem que aguentar tudo isso. Por isso que a gente coloca esse tipo de material. Bom, agora eu vou falar da próxima etapa, que seria outro tipo de coluna, seria a coluna de supressão. O que é coluna de supressão? Eu coloquei uma imagem, primeiro ele está mostrando a amostra, né? Depois ele vai para a coluna aniônica, e depois tem em laranja, tá? Anion suppressor. O que seria isso? Seria a coluna de supressão. É uma fase que vai eliminar os interferentes iônicos da fase móvel para que quando cheguem no detector, que geralmente é um condutivímetro, não atrapalhe a detecção do seu analito, perfeito? Porque o condutivímetro, ele é universal, ele vai apitar quando tiver íon. Aí se tiver um íon da sua fase móvel que não é um analito, vai atrapalhar a sua análise. Então, aqui na direita da imagem, a gente consegue ver, sem a supressão, olha como fica a linha de base. Mas quando você coloca uma coluna de supressão, olha como fica mais nítido para você enxergar os seus analitos, ali no meio daquela fase móvel cheia de íons também. E como é que essa coluna funciona? Ela vai meio que transformar esses íons que estão ali a mais, que não são do seu analito, em espécies não iônicas. Aí, quando for para a coluna, no caso, para o detector, o condutivímetro não vai denotar que aquela espécie iônica estava ali, porque trata-se ali de uma espécie não iônica. Bom, existe uma pequena diferença quando você vai trabalhar entre cátions e ânions. Quando você vai determinar cátions, o seu eluente é ácido, perfeito? E a coluna supressora tem que ser o contrário, tem que ser básica para ocorrer a neutralização. Então, aqui eu trouxe um exemplo que nós estamos utilizando o HCl, no caso ácido clorídrico, né?
como o eluente ácido, e a resina da coluna de supressão, ela tem grupos hidroxila, grupos básicos. Eles vão trocar de lugar. Por conta da diferença do gradiente de concentração, é preferível que essa hidroxila saia para a resina pegar um cloro. E o que vai terminar disso tudo? Vai produzir água, que é o H+ com o H-, que é uma espécie não iônica, passa no detector e não atrapalha na análise. Agora, no caso dos ânions, o eluente é básico e a coluna supressora tem que ser ácida. Então, aqui nós temos como eluente o bicarbonato de sódio e a resina é ácida. Depende, o ácido pode ser ácido sulfúrico, tem até algumas com ácido nítrico. A resina vai ficar com o sódio, que atrapalharia na análise, e a gente vai ter o quê? Uma espécie, no caso, é um ácido também, o ácido carbônico, mas o ácido carbônico ele é muito fraco, ele tende a se decompor em o quê? Água e gás carbônico, espécies não iônicas, e aí não vai atrapalhar na sua análise. Bom, isso daí é um detalhe bem importante, porque eu tô aqui falando de coluna de supressão, porém, nem todo cromatógrafo tem coluna de supressão. Existem alguns tipos de cromatografia de íons que são classificadas como cromatografia de íons em coluna única. Quando é coluna única, quer dizer que só tem coluna de separação, não tem coluna de supressão. Mas, meu pai do céu, como assim não tem coluna de supressão? Não vai atrapalhar na análise? Não, porque aí as suas condições vão ser diferentes. Você usa um eluente de baixa força iônica, claro, e que tipo de ânion, né, que vai ser indicado para você utilizar esse tipo de análise? Seria ânions mais do que cátions, provenientes de ácidos fracos, como o cianeto e o sulfeto. Eu coloquei até a imagem aí do cianeto. A gente estudando química básica, a gente lembra que o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico são ácidos fracos, eles tendem a ficar na sua fórmula molecular em vez da sua forma ionizada. Então, pode ser utilizado esse tipo de cromatografia, porque uma pequena variação na concentração, na hora do detector, do condutivímetro, vai denotar que aquele íon estava presente, perfeito? E falando no detector, o mais comum seria o condutivímetro, que ele é universal para qualquer tipo de íon, ele não faz diferenciação entre os íons, perfeito? Mas como é que você diferencia, então, um íon do outro? Tempo de retenção, como qualquer outro tipo de cromatografia. Porém, podem existir outros tipos de detectores, e isso vai depender muito do seu tipo de analito. Tem até, por exemplo, um detector por fluorescência. Também tem índice de refração, dá para usar um detector amperométrico, potenciométrico e até mesmo o UV-Vis. Então, isso vai depender muito do seu analito. E, por fim, nós temos o software, que seria o sistema de tratamento de dados. É essa parte em que vai receber os sinais do detector e transformar num cromatograma, como esse da imagem, é só um exemplo. E a partir desse cromatograma, a gente consegue identificar os tempos de retenção. Por meio de um padrão, você consegue identificar qual íon é determinado pico do seu cromatograma. Oi, pessoal. Agora nós vamos conversar sobre a detecção dos cátions, determinação dos cátions. Então, a determinação dos cátions, ela ocorre através de sítios carregados negativamente, porque o que vai acontecer? A coluninha vai estar carregada negativamente e o solvente, o eluente, vai estar carregado positivamente, juntamente com a amostra positiva, porque eles têm que ser solúveis entre eles. E eles vão se ligar covalentemente e vão atrair os cátions do soluto, como eu disse. E aí, o que acontece? Quanto maior a carga do nosso analito de interesse, maior é a absorção preferencial. E quanto menor o raio de hidratação, maior é a absorção. Por que quanto menor o raio de hidratação, maior a absorção? Porque as moléculas vão ser menores, elas vão ficar mais facilmente retidas. A molécula em si, o íon, vai ficar com as aguinhas hidratadas nele, ele vai ser menor e vai ficar mais facilmente retido nos buraquinhos da resina. E o que vai acontecer? Por exemplo, se você pegar com relação à carga, quanto maior a carga, maior a absorção preferencial. Então, se a gente comparar um sódio com cálcio 2+, com alumínio 3+, com tório 4+, o tório 4+, vai ficar mais absorvido do que o sódio.
Se você for considerar com relação ao raio de hidratação, quem vai ficar mais hidratado comparando o lítio com o césio é o césio, certo? Então, com relação aos solventes que a gente pode utilizar, há diferentes tipos de solvente que a gente pode fazer parte dessa análise. No entanto, o solvente como fase móvel, o ácido methoxysulfônico e o ácido sulfúrico são os preferencialmente utilizados porque eles ficam menos absorvidos nas cavidades da resina, como eu falei, porque eles são maiores e são mais fáceis de serem mandados embora para o seu analista de interesse ficar lá. Gente, agora que a Ana já comentou sobre a determinação de cátions, eu vou falar sobre a determinação de ânions. Comentando primeiro sobre a fase móvel, né? Que tipo de fase móvel é utilizado quando você vai determinar ânions? Eu citei as mais famosinhas. Primeiro, carbonato, bicarbonato de sódio. É um eluente barato e ele é muito versátil porque, de acordo com a proporção entre bicarbonato e carbonato, que eu até coloquei a imagem deles aí embaixo, eles são muito parecidos, um tem carga -2, outro tem carga -1. De acordo com a proporção entre os dois, você consegue melhorar a seletividade do seu método. Mas isso depende do seu analito, precisa ser bem analisado. O segundo seria o tetraborato de sódio, que é esse monstrinho que eu coloquei aí em cima dos carbonatos da vida. O que seria esse monstrinho? Ele é uma molécula bem extensa, como dá para notar, e então ele não vai ter tanta afinidade assim com a fase estacionária. E isso é ótimo quando você vai analisar ácidos orgânicos de cadeia curta, por exemplo. E por fim, né, o mais famoso de todos seriam os hidróxidos, pode ser de lítio, sódio, potássio, fica aí a gosto do freguês, né? Bom, e o que é interessante quando você vai trabalhar com hidróxido é você fazer um controle da força da sua eluição conforme a concentração. Então, quando você precisa de uma força de eluição maior, você aumenta a concentração. E quando você precisa de uma força de eluição menor, você diminui a concentração. E qual seria a ordem de eluição dos ânions? A lógica é basicamente a mesma para os cátions, mas eu coloquei aí uma fila, né, de quem sai primeiro e quem sai por último, de ânions monovalentes, perfeito? E o que acontece? A afinidade pela fase estacionária, né, quem vai ficar mais retido é aqueles que possuem maior carga, menor raio de hidratação e maior polarizabilidade. O que é isso, né? Como assim? Eu trouxe dois exemplos bem extremos aqui, a hidroxila e o iodeto. Bom, observe a hidroxila. A hidroxila é um íon pequeno. Ali na filinha, ele está em último, ou seja, ele tem menor afinidade, então é ele que sai primeiro, lá é o primeiro pico, é a hidroxila da vida. O que acontece? Ele é um íon pequeno, então ele tem um raio de hidratação bem maior. Por isso que eu coloquei um azulzinho bem grande, seriam as aguinhas em volta. Quanto menor o íon, mais pontual essa carga, mais concentrada a densidade de carga, maior vai ser o seu raio de hidratação, perfeito? E o iodeto, ele é bem rechonchudo, é bem maior, então ele vai ter um raio de hidratação menor. Por que o iodeto fica mais retido que o íon da hidroxila, né? Bom, observa que a gente está comparando aí dois íons, né? Dois ânions com carga igual. Porém, olha a nuvem eletrônica do iodeto, ela é bem maior, então ela pode ser distorcida com mais facilidade do que uma carga pontual, pequena, com várias águas em volta, igual a hidroxila. Então, pelo fato da polarizabilidade ser maior, essa distorção da nuvem eletrônica do iodeto com a fase estacionária ser maior, ele fica mais retido, então ele vai sair por último, vai ter um tempo de retenção maior. Voltando para conversar um pouquinho sobre o preparo da amostra. O preparo da amostra, ele pode ser de diferentes meios. Todas as amostras, normalmente, elas devem ser diluídas e filtradas. Por quê? Porque a ausência desse processo pode atrapalhar a bomba, pode fazer bolhas e pode causar danos ao equipamento. E esses danos, eles podem, tipo, ter entupimentos, isso pode ser muito difícil de ser resolvido depois. Então, para isso, são feitos esses preparos, mas isso varia de amostra para amostra.
Então, o primeiro passo é verificar o estado físico da amostra, se ele está ideal para a injeção. Em seguida, verificar se a matriz ela possui interferentes para detecção do analito. Depois disso, verificar se a concentração do analito se encaixa com a capacidade de detecção da técnica. E aí, em seguida, a gente pode fazer a análise. Mas é interessante pensar que a gente pode fazer diversos processos, tais como dissolução, homogeneização, extração, fase líquida ou sólida, a própria filtração, como eu comentei, a reconcentração, pirólise, evaporação, separação, derivação química. Isso tudo varia de acordo com o estado físico que está a sua amostra. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o que a gente pode fazer com cada tipo de amostra. A filtração ela é normalmente indicada, como eu falei, para evitar bloqueios na válvula de injeção e não trazer problemas para o equipamento. Em diferentes trabalhos, eles fazem diferentes tipos de preparo de amostra, porque, novamente, as amostras são diferentes. Então, por exemplo, em alguns eles fazem tratamento com membrana de celulose, em outros eles fazem reconcentração, em outros que tem elemento que eles querem identificar halogênios, eles podem fazer a pirólise utilizando o hidrogênio através da presença. O hidrogênio vai fazer uma conexão com esses halogênios, e aí, para isso, eles utilizam vapor de água nessa análise, que facilita a separação desses compostos. Então, de acordo com cada tipo de analito de interesse, a gente vai ter uma técnica diferente para fazer a preparação dessa amostra. Então, vale a pesquisa com relação a isso, para definir o melhor método de preparo de amostra, para que assim a sua análise consiga ficar o melhor possível, como aquele cromatograma que eu mostrei lá no começo para vocês, aonde eu mostrei como funciona o mecanismo do equipamento, para a gente ter um cromatograma bonitinho daquele, bem separadinho e com os picos bem alinhadinhos. Aqui. Bom, pessoal, nós vamos aqui para a última etapa da nossa videoaula, que eu vou trazer um artigo que aplica os conceitos que a gente aprendeu nessa videoaula. A gente escolheu um artigo bem chuchuzinho, ele é de 2006, da Journal of Chromatography, e o título dele é Determinação de glicerofosfato e outros ânions em pasta de dente utilizando cromatografia de íons. E o DOI dele está aí no slide para quem quiser ter acesso a esse artigo. Dando uma introdução em relação à temática do trabalho, ele vai tratar de alguns ânions que estão contidos em formulações de pasta de dente, como o fluoreto e o glicerofosfato de cálcio. Geralmente, esses ânions eles são utilizados para combater as cáries. Porém, foi provado por alguns estudos que existem alguns efeitos adversos dessa ingestão prolongada de pequenas doses desses íons. E eu citei alguns aí, distúrbios renais, fluorose dentária e esquelética fluorose, aquelas manchinhas que às vezes dá no dente, que são mais branquinhas em relação ao resto do esmalte do dente, né? E o glicerofosfato de cálcio está aí apresentado para vocês, embaixo da parte do texto. E, enfim, qual que é a importância de você estudar esse tipo de ânion, né? Fazer esse tipo de estudo? Seria o controle de qualidade dessas formulações de pasta de dente, para você ter uma concentração correta, você garantir aquela concentração e evitar, né, esses efeitos adversos. Portanto, o objetivo desse artigo, né, do trabalho desse artigo, é a detecção simultânea desses ânions, utilizando cromatografia de íons. E por que isso é interessante? Porque esses ânions, eles têm tempos de retenção muito diferentes. Então, eles vão criar um método para detectar todos eles, mesmo eles tendo um tempo de detecção completamente diferentes. E a amostra seria a pasta de dente. Eles utilizaram 1 grama de pasta de dente. E, né, comentando um pouquinho até sobre o que a Ana falou, qual que seria o preparo de amostra da pasta de dente? Eles pegaram esse 1 grama e diluíram em um balão volumétrico com água deionizada, né, que tem uma condutividade baixíssima, quase nula. Fez um banho ultrassônico para terminar a dissolução dessa pasta de dente na água DI, né? A diluição de 5 vezes para acertar a diluição certa, né, para injetar essa amostra no cromatógrafo. Mas antes de fazer a injeção da amostra, tem uma etapa de filtração em membrana de 0,45 micrômetros. Isso é muito importante para evitar interferentes. Qual que seria a fase móvel escolhida? Claro, tem que ser básica, porque o analito são ânions, então a fase móvel, o eluente, tem que ter carga negativa também.
E o detector do equipamento é o padrão, o condutímetro de sempre. A cromatografia utilizada foi com coluna supressora e não em coluna única, e só um detalhe que a coluna supressora era de ácido sulfúrico. E qual foi o método? Essa parte é bem legal. Eles utilizaram uma eluição do tipo gradiente. O que isso significa? A cada tempo que dava 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, eles iam colocando o eluente mais concentrado do hidróxido de potássio. E isso faz com que a seletividade, a separação fosse bem melhor. Olha o resultado que eles obteram, que fofinho. Esse 1, olha lá, é o fluoreto, danadinho, ele é bem pequenininho, lembra? Tem baixa polarizabilidade, então ele vai ser o primeiro a sair, vai ser o aparecido da vez, tempo de retenção menor. E aqueles ânions maiores e tudo mais, como o nitrato, né, o glicerofosfato, que eu até mostrei para vocês, eles saíram por último. E a conclusão do artigo é que, por meio dessa eluição gradiente, eles conseguiram separar todos esses 10 íons perfeitamente. Muito legal, né, pessoal? Bom, essa videoaula fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no chat. Muito obrigada, pessoal!